Deus teve que expulsar, usou o anjo Miguel para expulsar ele. E ele veio para essa terra. Porque a Bíblia diz lá no começo, primeiro, que Deus criou tudo. Céu, terra, tudo. Porque a Bíblia diz que não existia nada a não ser água. E o Espírito Santo paisava sobre as águas. Então quem que fez e faz? É o ser humano que dá lugar. O espírito de engano, o espírito de feitiçaria, macumbaria, entra na pessoa. E vai na mente. E a pessoa, como o pastor falou, não reconhece as coisas de Deus. Não procura ler a Bíblia, não procura uma igreja para ver o que é verdade, o que não é verdade. João fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós éramos errantes, errados, tortos, mas nós conhecemos a verdade. E graças a Deus que a verdade nos libertou. Nós somos libertos do mal, do erro. Nós não concordamos com quem faz o erro, o mal, mas nós oramos para que nem que seja na última hora Deus salva, Jesus possa salvar, porque Jesus morreu na cruz por todos. Deus deu seu Filho unigênito para morrer, para que todos fossem salvos. E crer em Jesus. Irmãos, o único que pode nos ouvir é Jesus. A Bíblia diz que o único que subiu no céu foi o que desceu. E Jesus desceu e subiu, está vivo. Então, Jesus pode nos ouvir, porque Ele está vivo. Os mortos, irmãos, que partiram com Deus, dormem no Senhor, eles não podem ouvir nós. E nem os que estão no abismo também não podem. Porque para onde a minha e a tua alma for, é para sempre. É para sempre. A Bíblia conta uma história lá no livro do Evangelho de Lucas, que tinha 2 homens. Aí você vai ver que a palavra que eu li, não saí fora da palavra. Tinha 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha tudo aqui na terra. Tinha dinheiro, tinha tudo. Não que é pecado. Nós temos que ter dinheiro, nós temos que ter bênção financeira. Mas nós não podemos ter amor ao dinheiro. Aí é pecado. Ter dinheiro não é pecado. Mas amor ao dinheiro é pecado. E a Bíblia conta a história desses 2. E o outro era pobre. Mas não porque ele era pobre. Ele podia ser rico. Mas ele era simples, humilde. Comia o que dava. Era um mendigo. E chegou a hora deles partirem. E a Bíblia diz que partiu o rico primeiro. E foi para o Hades, que seria inferno. E mais tarde partiu o pobre, Lázaro. E foi para o seio de Abraão. E a Bíblia diz que o rico chegou lá e começou a procurar. Onde é que estava Lázaro? Onde é que está Lázaro? Onde é que está Lázaro? Aí alguém disse para ele, Lázaro não está aqui. Mas como? Eu tinha bens, eu tinha posse, eu tinha tudo, estou aqui nesse tormento. E Lázaro, que era um pobre, um coitado. Aí a Bíblia diz que esse rico clama a Abraão e diz, Abraão, manda que Lázaro venha me molhar meus lábios, porque eu não aguento esse tormento. E por favor, avisa a minha família, manda
ou vai avisar minha família, que eu não quero que eles venham para cá, para onde eu estou, nesse tormento eterno. Abraão disse: Lázaro, aonde está Lázaro? Ele não pode ir ali. E você não pode onde está Lázaro. E se eles não ouviram os profetas, Moisés e os profetas, nem eu eles ouvirão. Então, irmãos, o que vale? A nossa perseverança na palavra do Senhor. A Bíblia jamais vai deixar nós no engano, no erro, porque ela nos dá a certeza que nós erramos se nós quiser. Porque antes de nós conhecer a palavra, nós era errado. Por quê? Porque nós não conhecia a palavra, não conhecia a verdade. Você nesta noite, que ainda não conhece a verdade, que quer conhecer a verdade, se você tem Bíblia em casa, começa a ler a Bíblia. Começa a orar a Deus, dizer: Jesus, abre meu entendimento. A rádio lá, o pastor falou que Deus fez todas as coisas. E Deus fez. Só que irmãos e irmãs, lá no capítulo 6, depois que aconteceu tudo isso que eu relatei, o homem, a mulher, no capítulo 6 de Gênesis, em versículo 7, Deus disse assim: e disse o Senhor: destruirei sobre toda a face da terra o homem que eu criei, desde o homem até o animal. Olha só, irmãos, aquilo que Deus fez com amor, com carinho, Deus ia destruir. Então você imagina, se aquele tempo, quando Deus recém tinha feito o homem, e apenas no capítulo 6, alguns anos depois, o pecado era tão grande que Deus não suportou, ia destruir todo o ser humano. Como ele destruiu? Como, pastor? Sim, ele destruiu. Só não destruiu um, que era chamado Noé, que